Maranata, Senar com a fé. Quem está feliz com Jesus, agradeça, igreja. Dá uma salva de palmas para Jesus com fé. Ah, Senar, com alegria no coração aí, meu irmão. Deus abençoe toda a igreja. Pode se assentar em nome de Jesus. Me entristece ver a irmã aqui na frente, aqui desesperada, pedindo para que a igreja glorifique. Amém? Os irmãos tomam cuidado aí. Amém, meus irmãos? Para Deus não passar a espada na tua vida, porque a gente entende isso de quem não tem comportamento cristão, orientação cristã, mas por parte daqueles que dizem ser, nós não toleramos esse tipo de frieza, amém, aqui dentro dessa igreja, ainda mais se passando por membros aqui. Chama a atenção da igreja para que você realmente, amém, esteja pensando sobre isso. Quero dar a minha saudação em Cristo a toda a igreja Senar com a fé aqui em São Paulo, nessa noite de dia 30 de março, nesse domingo, em nome de Jesus. Minha saudação em Jesus também aos meus irmãos que estão pela internet participando desse culto nessa noite, culto de preparação e santificação para a volta de Jesus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que entraram com fé nessa igreja, dispostos, abertos, amém, a fala de Jesus, a irem diante daquilo que Ele vai falar aqui nessa noite. Agradeço ao meu Senhor por esta oportunidade que Ele concedeu, não só a mim, de estar aqui hoje, como também dessa igreja, transmitir esse culto com liberdade de expressão, amém, pela internet, que é este meio de comunicação que a igreja usufrui agora. A igreja Senar com a fé vai levantar sua mão direita para o céu, vai cumprimentar todos que estão pela internet conosco, dizendo a eles: Maranata! Porque aquele que crê diz... E aquele que crê nele, cenáculo, se prepara para ele e para este dia. Dá uma salva de palmas para Jesus. Sejam bem-vindos todos aqueles que nos visitam aqui nessa noite. Amém? Que a tua experiência seja maravilhosa. Bom, meus amados, eu tenho que dar aqui alguns avisos importantes desse ministério e depois nós vamos orar pela palavra de hoje. Eu queria dar prioridade hoje aqui a esse projeto missionário que a Igreja Senar com a fé nesse momento deu abertura, que é uma convocação de jovens para o campo missionário, para a semeadura, amém, do Evangelho. E o pastor, eu quero trazer aqui rapidamente o esclarecimento de que esse projeto que a Igreja Senar com a fé está representando é interdenominacional, amém? Quer dizer que agrega pessoas de outro ministério. Nós não temos... nesse momento agora, nenhuma restrição a dar aos irmãos. Todos de confissão cristã, evangélica, poderão estar participando, amém, dessa agenda missionária, que é uma agenda que terá, inclusive, um contato de doutrinação, de preparação por essa igreja, tá bom? Então, os amados que estão nos ouvindo hoje aqui nessa noite, seja em São Paulo, pela internet, que estão acima dos 18 anos, poderão, que são jovens, poderão participar, amém, desse propósito, ok? Que, obviamente, eu mesmo estarei liderando, amém, esse grupo, pela misericórdia do Senhor. Esse projeto missionário chama-se Jovens Pescadores de Almas, amém? Está na página no nosso Facebook, disponível não só os termos de adesão, como também o campo de inscrição, amém? Qualquer dúvida que vocês tiverem, liga para a sede aqui em São Paulo, a mim pelo telefone que está disponível a vocês. Ligue para tirar todas as suas informações, amém? Nós não sabemos mais ou menos ao certo que dia do mês, mas a partir de julho, amém, inicia-se a doutrinação de todos que vão estar inscritos nesse campo aí. Amém, cenáculo? Amém. Bom, meus amados, também lembrá-los de que semana que vem a gente vem cumprindo toda a agenda dessa igreja. Quinta-feira, às 2 da tarde, aliás, 1 da tarde, que agora... retrocedemos mais uma hora, devido ao horário do lado dos Estados Unidos também ter mudado, amém? A 1 hora, horário de Brasília, estarei pregando pelo programa Decisão, que é um programa dessa igreja que vai pela internet e também por uma rádio lá em Massachusetts, Estados Unidos. Então estaremos pregando a palavra, amém? Os amados que puderem participar estejam conosco. 1 da tarde, se você quiser participar, horadaverdade.com, site dessa igreja, estará transmitindo, amém, a minha fala pelo programa Decisão. E posteriormente à noite, culto ao vivo, 8 da noite, culto aberto para receber quem quiser vir. 8 da noite, horário de Brasília, transmissão também ao vivo pela internet. Na sexta-feira, programa Hora da Verdade, amém, aberto a todos, também pela televisão, aqui em capital São Paulo,
amém? Os irmãos que tiverem TV a cabo poderão assistir pela televisão. Quem não tem, amém, poderá entrar pela internet e estará disponível lá o vídeo no nosso site, tá bom? Como de sempre, nós colocamos lá. Sexta-feira, às 5 da tarde, programa Hora da Verdade, estaremos pregando a palavra de Deus, amém, em nome de Jesus. No domingo, culto de doutrinação e oração de manhã, 9 da manhã, à noite, 7 da noite, como hoje, culto aberto novamente, em transmissão ao vivo, pelo horadaverdade.com. E fazendo uma ressalva aqui, irmãos, na quarta-feira, nós temos congregações conveniadas ao ministério aqui em São Paulo, que estão abertas para te receber nas regiões que nós já temos divulgado aqui. Jardim Vista Alegre, próximo a nós aqui na Zona Norte, e também Carapicuíba, na Zona Sul. Amém? Quem quiser participar um desses 2 pontos de pregação, as portas vão estar abertas para te receber lá, e quem estiver pregando vai pregar o mesmo evangelho que prega aqui. Amém, cenáculo? Amém. Quero fazer um apelo aos irmãos aqui. Nós temos usado todo tipo de recurso que temos para evangelizar e denunciar. E nós estamos passando por um certo problema já de restrição já há alguns anos, de mecanismos que o governo e os políticos estão utilizando para privar certos conteúdos na internet e em todo meio de comunicação. E eu quero fazer um apelo aos amados irmãos que nos ajudem a divulgar a mensagem da nossa igreja, desse ministério, pelo Facebook, amém? Essa página tão curtida, tão procurada, tão usada e utilizada pelo público, porque o Facebook já está restringindo os conteúdos da nossa igreja, dizendo que são conteúdos impróprios, tá? Então, se você acha que são, entra lá, analisa o conteúdo, ok? Põe o teu cinto, irmã. Entra no Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações, e você vai ver se é conteúdo impróprio ou não. Ok? Encontra um monte de página pornográfica, de satanismo, de apologia ao crime e outras demais coisas estão livremente soltas, nós estamos restringidos. Você vê que coisa interessante? E a página imprópria que eles estão querendo dizer é a Igreja Cenáculo da Fé, que nesse momento dá conteúdo cristão, conteúdo de base bíblica. Então, o apelo que eu faço aos irmãos é que vocês estejam nos ajudando a compartilhar e a curtir, porque nós precisamos dessa ajuda, porque estamos impedidos a promover a nossa página, ou seja, impulsionar a nossa página, amém, como todos que usam o Facebook sabem a linguagem que eu estou usando aqui, amém, então sem ajuda e colaboração de vocês, nós não vamos conseguir atingir o nosso objetivo, que é a mensagem divulgada, amém, Senado? Todos entenderam o que o pastor disse aqui? Então, filhão, você que tem Facebook, para de pintar de gatinho, você de gatinha, bota no teu perfil conteúdo cristão, toma vergonha na cara, amém, Jesus, deixa a mensagem de Deus lá, ser anunciada e pregada, que é teu dever. Estou falando para o cristão aqui. É teu dever representar esta causa, não é minha só não. É de todos aqui, independentemente de igreja, ok? Para que Deus com certeza lhe conserve na salvação, não te mande para lá, no quarto escuro. Espere em Cristo, amém, que os irmãos tenham um comportamento cristão na vossa atividade, amém? Bom, irmãos, era o que mais interessava o pastor dizer aqui a vocês. Não se esqueça que nós estamos em muitas campanhas aqui nessa igreja, campanha de santificação, de preparação, de arrecadação, de intercessão. Está aí o relógio dos guerreiros de oração que não para de funcionar. Eu creio, amém, que é um grupo de oração aqui 24 horas por dia, feito de inúmeras pessoas que até não são desse ministério, amém. Espero em Jesus que os irmãos cadastrados cumpram o seu horário, cumpram também os seus votos com a igreja, para que ela funcione bem e nós possamos, pela misericórdia do Senhor, atingir os nossos propósitos, atingir aquilo que Deus tem revelado a essa igreja, o nosso objetivo principal, amém. Fica de pé. Está com a Bíblia aí na mão, Cenáculo? Está com a Bíblia aí, Cenáculo? Então faz aquele barulho que o diabo não gosta aí, meu irmão, vai. Bíblia na mão do crente, você está ouvindo aí, internauta? Bíblia na mão do crente, meu amigo. Vai, Cenáculo, com fé. Amém. A igreja levanta a tua espada para o céu. Filho, você entenda o seguinte, amém? A Bíblia é uma materialidade na igreja, é a materialidade única e a que manda, ok? Ninguém está acima dessa opinião que está aí, nem pastor, nem governo nenhum. Se o cara não pensa assim, para mim ele não é cristão, e a Bíblia já o taxa, que tipo de nome a gente tem que chamar ele,
Amém? E nem convém eu falar aqui. Mas este livro na tua mão significa o seguinte: o nosso culto é racional. Não é baseado nos ventos que batem lá fora, nem nas opiniões variadas, mas no que já está revelado. E muita gente aqui não conseguiu assumir. Então você vai levantar esse livro para o céu, filho. Vai pedir para Jesus falar isso aí. Vai, confessa lá. Toda igreja orando e clamando ao Senhor. Os internautas orando conosco. Meu Santo Jesus, nós te pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Nós imploramos, meu Santo, pela tua espada desembanhada, pela justiça que está no teu evangelho, Senhor. Pois cremos que dela vem a luz, meu Senhor, da tua salvação, para nos revelar, meu Senhor, os teus propósitos, para dar à tua igreja, meu Santo, as ordenanças da fé. Meu Santo Jesus, queima o diabo, o pecado, queima a ignorância, queima, Senhor, as potestades malignas que se opõem a mensagem da cruz, a mensagem desta igreja. Meu Santo Jesus, visita o pecador, visita, meu Senhor, aqueles que estão, Senhor, escravos, dominados, que estão, Senhor Jesus, influenciados pelo pecado dessa terra, pela iniquidade que está nesse mundo. Rande conderi vindesto piostéria, rasto que me confrostobia, anapiocene me consibro. Meu sangue queima a feitiçaria, queima o satanismo, queima a bruxaria, quebra, meu Senhor, a apostasia, a rebelião, quebra as facções. Pelo teu sangue nós lhe pedimos, pelo teu sangue nós te imploramos. Vai em busca do pecador, em busca daquele que está perdido, iludido, enganado pelas forças malignas. Põe um sinal de salvação nesta casa, neste lar, nesta família. Queima a prostituição, a adultério, a sodomia. Quebra, meu Senhor, no teu sangue a iniquidade. Limpa a tua igreja, purifica ela da maldade. Prepara ela para te receber no céu, para te receber no dia, Senhor, que o Senhor há de vir como pastor para requerer suas ovelhas. Eu imploro, meu Santo, nos prepara para o dia final, nos prepara para o santo dia, para o dia da tua glória, pelo poder que é no teu sangue, pelo poder que é no teu nome, Jesus. Amém, amém. Quem crê, dá glória a Deus. Quem crê, dá glória a Jesus. Amém, Jesus. Abra texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 11, Senado. Nós vamos ler esse texto em nome de Jesus. Hebreus 4, a igreja vai abrindo aí. E aqueles que estão chegando conosco pelo horadaverdade.com, sejam bem-vindos na Igreja Cenáculo Fé, transmissão ao vivo, nesse dia 30 de março de 2014. Estamos ao vivo diretamente da sede da Igreja Cenáculo Fé em São Paulo, transmissão do culto de preparação e santificação para a volta de Jesus. Deus abençoe a todos os membros, todos os convidados de Jesus a esse culto desta noite, que estão aqui em São Paulo nos visitando pela primeira vez, aqueles que estão pela internet também pela sua primeira experiência. Tomara a Deus que você goste, amém? Se você não gostar também, a gente não vai ficar triste não. Hebreus 4, versículo 9, vamos, cenáculo? Quem quer ler, dá glória a Deus aí. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Pois aquele que penetrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, pois está apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Amém, cenáculo? Quem crê nisso, dá glória a Deus. Quem crê nisso, dá glória a Jesus. Posso se assentar, Deus abençoe toda a igreja. Tem uma palavra nesse texto que você leu, que agrada a qualquer um, de qualquer religião. Descanso. É uma palavra de expressão agradável, não é, Senado? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nesta palavra, que aqui está sendo tratada pela Bíblia Sagrada e não pela opinião alheia, não tem o sentido figurado que você pensa aí no teu banco. Porque essa palavra no sentido exato quer dizer repouso, sossego, folga, alívio, consolo. Nessa palavra, com esse sentido, a luz da fé
é luxo. É isso mesmo que você entendeu? É luxo. Diríamos que é um privilégio que nós não iremos viver nem gozar nessa vida, a começar não só por questão de fé, mas por questão também de evidências reais desse mundo. Muita gente sai à procura desse tipo de estado, diríamos assim. Mas hoje, seja por fé ou não, já é tido como luxo, como um fato improvável. Mas entrando dentro dessa questão que eu quero tratar hoje aqui, porque foi a palavra que Deus me recomendou, a palavra descanso, ela está na Bíblia, na palavra de Deus. E eu quero entender isso com você. Porque nesse exato momento, nós estamos vendo as pessoas que frequentam a igreja principalmente, terem um tipo de comportamento, de posicionamento espiritual, indevido. Eu vou dizer para vocês em que ponto que me estarrece como pastor e pregador da palavra de Deus. A começar pelas exigências. Meus irmãos, tem gente exigindo e pedindo da fé, ou em nome da fé, coisas que Deus nunca vai dar. Eu tenho um exemplo disso aqui. Alívio na vida. Jesus ele diz o seguinte: no mundo vós tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como disse João, o que vence o mundo é a fé, que é onde a gente se resguarda. Mas as vias da realidade da vida, como estamos aqui agora, seres humanos, alívio é uma coisa que, na verdade, na prática, ninguém experimenta aqui. Por quê? Bem disse o Senhor, o mundo, ele é feito de aflições, de guerras, de confrontos, de outras realidades. Quanto a esse estado de repouso absoluto, um espaço de terra onde você não seja conflitado por nada, isso aqui no mundo não existe. Há gente que sonha com isso, que pensa nisso, que espera um dia encontrar uma ilha separada de toda a civilização, lá no meio do mar, onde ninguém o atormente e onde também não tenha conta para pagar. Mas até então, pelas vias das realidades, nós estamos aqui nessa noite diante de um monte de pessoa atormentada por alguma coisa. A aflição, ela faz parte da vida. E nós temos que saber lidar com isso e administrar isso. Por isso a fé, a Bíblia Sagrada, o Evangelho tem esse papel, instruir a igreja a lidar com esse tipo de experiência dolorosa. Porque enquanto nós continuarmos no mundo aqui, nós não vamos poder abandonar essa realidade, ou deixar que isso aconteça. Mas a igreja nesse exato momento, como eu lhe dizia, ela anda, o meio evangélico anda pedindo, requerendo e pregando coisas que a fé nunca decretou, como também prometeu. Eu vou tocar num ponto aqui muito fundamental e importante da igreja hoje, que é o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. O arrebatamento da igreja e a volta de Cristo, que é um advento da qual todo cristão legítimo espera, com base bíblica, com base científica, porque os sinais estão se confirmando, se cumprindo a cada dia. Ou seja, a palavra de Deus prova a sua autenticidade, a sua afirmação. Nós não estamos dizendo que Jesus vai voltar com base em ficção, porque há um caminho vasto de sinais que a igreja hoje pode tomar como linha de pregação, de compreensão, identificação do que está acontecendo no mundo, para dizer: Jesus está voltando, a igreja está prestes a ser arrebatada. Mas quando a gente entra na questão do arrebatamento, da experiência ou permissão de se encontrar com Jesus no céu, a Bíblia diz o seguinte: olha, esse advento, para você participar dele, como outras coisas que Deus promete, você tem que ter perfil, você tem que ter qualidade, você precisa ter o modelo que Deus quer. Porque não vai ser qualquer um que vai entrar nisso e vai participar do jeito que quer. Não só na permissão, experiência de ter um encontro com Jesus eterno, com o arrebatamento, é isso, os mortos e os vivos sendo levados ao céu para o encontro de Jesus nos ares,
como também a salvação, como também as bênçãos que Deus derrama aqui nesta vida. Não importa, você tem que ter o perfil, você tem que ter o modelo, você tem que ter a essência que Deus requer. E eu vou dar um exemplo disso aos amados irmãos. Eu quero subir, quero ser arrebatado, quero chegar aos céus quando Jesus voltar. Mas o cara não tem o perfil que Deus quer, não tem o modelo que Deus requer pela palavra, pelo evangelho da cruz. Um exemplo para você poder ter noção aqui, para chegarmos na questão do descanso improvável. Olha só, Mateus 24, 44, Jesus diz o seguinte: para nós podermos subir quando ele voltar, nós temos que ter atitude correta diante dele, antes que ele venha. Prontidão. Fala a palavra prontidão. E aqui não repousa o descanso, tá, filho? Lucas 19, 13. Jesus novamente doutrinando. Quem tem propósito de subir aos céus quando Jesus voltar, ele não tem perfil de mordomia. Porque ele se lança ao serviço. Ele dedica a sua vida ao serviço da fé, ao serviço do evangelho. Ele trabalha, fala trabalhar, pela causa da fé. Não é uma opção para você que quer ser salvo, nem subir. É um dever teu. Se adequar e se apropriar ao que o evangelho pede. E a Bíblia ensina. E a palavra de Deus recomenda isso. E tem gente descansando para isso. 1 Coríntios 4, 5, Paulo diz, caridade. 1 Coríntios 1, 7, Paulo também doutrina, temos que ter paciência. 1 Tessalonicenses 5, 23, vida irrepreensível, vida santa, porque não vai subir qualquer coisa para o céu. 1 Timóteo 6, 14, uma perfeita vida de obediência com Jesus. Tito 2, 13, alegre expectativa. O que Tito está querendo dizer é o seguinte: esperar por ele é se posicionar. Aguardar Jesus é estar atento ao que ele pede. E lá em 1 João 2, 28, permanência constante naquilo que Deus te colocou, fé. Porque o desafio nosso aqui não é só começar, é desenvolver e perseverar até o final. Quem testifica diz amém. Então eu vou enumerar para você aqui poder ter essa conclusão comigo aqui. Que quem tem propósito com Cristo de salvação e de arrebatamento final, ele precisa ter como perfil a prontidão, o serviço, a paciência, a caridade, uma vida santa, em obediência, em alegre expectativa, sendo que a volta de Jesus é a coisa mais importante que a igreja deve esperar hoje. Ok? E uma permanência constante nisso que nós estamos falando aqui. Tanto que é verdade que Jesus coloca aqui a igreja e a noiva dele. E o que a noiva mais quer? Se casar. E o que ela faz para isso? Ela se prepara para o seu noivo. Esse encontro de Jesus com a igreja, ou com os salvos, é uma coisa tremenda, poderosa, porque só vai participar quem tem o perfil, a qualidade e o modelo que Deus exigiu antes que isso acontecesse. Então, filho, para você que está aqui nessa noite, entenda, se você entrar no mérito das coisas futuras, Deus vai requerer de você perfil. Se você entrar no mérito das coisas presentes, o agora que você está esperando, Deus vai requerer de você o mesmo perfil. O evangelho é para ser apropriado. Nós não pregamos aqui para ninguém negar. Nós não ensinamos o evangelho aqui para ninguém partir isso no meio e pegar o que mais gosta. O custo vai ser caro, a tua condenação, o custo vai ser caro. Deus apartando as ovelhas dos bodes, o joio do trigo. Então vou deixar uma coisa bem clara. A palavra de Deus é uma coisa tremenda, poderosa e deve ser valorizada e amada. Porque ela é a inteligência do salvo. Aleluia. Então, a atitude mais correta de quem espera Jesus, o que é? É não descansar. Então passa, diante de tanta referência aqui, para um advento agora tão próximo,
Que é luxo, realmente nós aqui queremos em oração dizer a Deus que precisamos de um pouco de folga, repouso, sossego, alívio, consolo, porque Deus está requerendo, diante das outras realidades, requerendo dessa igreja o trabalho, a dedicação, o empenho, a busca daquilo que é eterno. Então é meu desafio como pastor e pregador dessa palavra, lhe dizer, filho, que nós não temos o direito aqui de criarmos outros tipos e gêneros, espécies de crentes. Porque a Bíblia Sagrada é enfática, ela tem um alvo preciso na sua afirmação. Todos temos que ser o tipo de Jesus, o tipo de homem que Deus quer, a exemplo, a modelo daquilo que ele foi como pensamento, comportamento, expectativa, esperança, sonho, que mais? Porque se trata de uma igreja cristã, se trata de uma igreja que tem como base de inspiração o Evangelho. Como que eu posso, nesse momento, com o Evangelho aqui, e a determinação de Cristo nessa instituição, passar a elaborar, pregar, falar de outras coisas que Deus não quer, ou que Deus não pediu, ou que não seja prioridade. Então é óbvio que essa vida não está boa para ninguém, de que nós aqui nesta noite não estamos contentes com o que temos. Quem é esse cara satisfeito aqui hoje aqui? Se falar que é mentiroso, porque de algum lado dessa vida nós estamos sendo atingidos por alguma coisa que nos incomoda, que nos entristece. Daí eu vou de joelho e pergunto para Jesus: Senhor, a aflição aqui é muito grande, a dor aqui é muito grande, viver aqui é duro demais, vai melhorar? Daí o dedo de Deus para o futuro diz: não, vai piorar. E a orientação de Deus para a igreja dele na terra é que o seu resguardo está na fé. A fortaleza da qual ela precisa se guardar é Cristo, é a comunhão. E ai de nós, se nós não estivermos lá aonde Deus nos pediu, porque com certeza nós seremos afetados, atingidos por cada sinal apocalíptico que está nesse exato momento amadurecido na sociedade, atingindo esse mundo agora. Então não vamos nos iludir. Deus tem uma palavra precisa na sua boca. Ele tem um objetivo declarado para que todos nós aqui nos apropriemos para alcançar. Muitas coisas valorosas, que para eu buscar, alcançar o descanso, não entra. O descanso não tem espaço. O descanso não vai aceitar fé. Não vai concordar andar lado a lado com ela. Porque enquanto o descanso pedir, o descanso, a fé vai pedir o trabalho e as obras. E você pode ter certeza disso. Que muita gente abandonou estes valores para ficar com sonhos. Mas que Jesus desperte aqueles que estão dormindo aqui nessa noite. Abra o texto de Mateus 11, 29 e 30. A palavra descanso no terreno da promessa é luxo, tá? Como diríamos, uma terra que emana leite e mel, uma terra que emana paz na terra, entre os homens. É luxo, irmãos. Não corresponde ao futuro que Deus revela. Essa terra está no céu, não está entre os homens. Mas a palavra descanso no terreno íntimo, espiritual. Olha o que Mateus 11, 29 e 30 Jesus fala. Vai, cenáculo, lê bem alto. Onde está o descanso que Jesus está pregando aí, Senado? Na fé. Jesus prega que o descanso do crente está
no serviço, no compromisso, na lealdade a Ele, como Hebreus 4, 9, versículo 11, você também leu. O descanso íntimo que a Bíblia prega está naquele que serve a Jesus e a fé. Esse vai descansar espiritualmente. O que a Bíblia está deixando claro aí é que nós seremos assessorados, nós seremos instruídos, nós seremos conduzidos em obediência, em serviço, em devoção, adoração a Jesus. E o nosso descanso é aquele que está na fé, é o que a palavra está dizendo aí. Mas querer que Deus crie um espaço da qual eu não sinta pesar, tristeza, não sinta confrontos na vida. Deus não prometeu isso para ninguém aqui. E por isso que a sociedade está se entupindo de drogas anestésicas, alucinógenas. Porque eles não têm Cristo. Eles têm a necessidade, mas não querem se preencher de Cristo. Essa é a questão. Mas quando a igreja entra no tema da questão, um estado onde você tenha um consolo específico, uma garantia, uma fortaleza de espírito, uma consistência psicológica, espiritual. A palavra de Deus está dizendo acerca daquele que descansou na fé. Pois a sua alma, o seu espírito estão inclinados a entender, a compreender a vontade de Deus, independentemente da situação que ele esteja vivendo. Do que ele esteja confrontando. O seu objetivo nesse exato momento é que o seu descanso seja obedecer e viver com Cristo. Se isso não realiza para você, eu tenho uma triste notícia para te dar. Deus não vai te atender em outro espaço ou em outro lugar. Porque o desafio lançado à humanidade é Cristo, amigo. E aqui quem com ele não ajunta, espalha. Então deixemos claro uma coisa aqui. Descanso na palavra de Deus. O descanso que Deus aceita é aquilo que você na verdade investe na fé. É aquilo que você investe e espera da fé. É o que você trabalha para também colher. Esse tempo intermediário entre uma e outra coisa, Deus entende que isso é uma coisa boa para nós. Mas aquele que busca descanso fora da fé, atribuído a algum fator, alguma outra coisa desse mundo, o que a Bíblia tem acerca de opinião dele é um outro nome, não fiel. Texto de Apocalipse 14, 13. O descanso, que a palavra de Deus também determina como coisa boa, também está revestido de conteúdo escatológico, ou seja, de conteúdo apocalíptico, eterno. Apocalipse capítulo 14, versículo 13, leia bem alto o cenáculo. Então esse lugar que você sonha, esse lugar que você quer aqui, não tem aqui, só lá no céu. E só vai entrar lá para quem se preparou. Por isso, a fé tem que ser o teu descanso. E para aqueles que querem descansar eternamente, trabalhem por Cristo, para que você receba, para que você consiga de Deus essa recompensação, o direito de passar pela porta do céu. Porque esse descanso eterno que todos estão querendo exatamente o quê? Antecipado agora. Aquilo que Deus prometeu para ser vivido no céu, os homens estão requerendo para que seja vivido aqui, em vida. Onde Deus promova um lugar de paz, onde Deus promova um lugar onde não se tenham guerras, confrontos, tristezas, experiências de dor, etc, 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 que entra exatamente no terreno da promessa civil, da promessa humana, da promessa quadrada, de metro quadrado, como Israel sempre se perverteu por essa visão terrena. Mas se o crente em Jesus
ele está bem orientado pela palavra de Deus, nesse exato momento agora, o seu descanso é o trabalho, o seu descanso é o serviço, o seu descanso é a obediência, porque ele sabe que a qualquer hora, quando Jesus vier, o descanso que ele tanto sonha, Deus dará a ele nos céus. Deus dará a ele na eternidade. Esta palavra está na boca de Deus, esta que nos alimenta na esperança consistente, bíblica, que o que nós na verdade estamos aqui nos dedicando é sim ao trabalho, ao serviço, à dedicação, à obediência à pessoa de Jesus, e isso nos conforta, isso nos consola, isso nos ajuda a permanecer, a continuar a obrigação, a vocação, porque o descanso que todos nós queremos é uma compensação de Deus ao fiel, à igreja fiel, esse lugar que emana paz, alegria, que não tem trevas, que não tem guerra, dor, enfermidade, não será vivida pelos homens aqui, mas na eternidade com Cristo. E se você quer gozar desta alegria, se você quer gozar dessa mordomia, então que você trabalhe aqui, amigo, na tua santificação, porque lá só entra quem é dele. Gozado Deus transformar uma expressão tão humana, de carência humana, numa necessidade espiritual, né, irmãos? Dar o descanso aqui num sentido literal de que nós todos aqui temos que nos empenhar espiritualmente para um dia estarmos esse descanso eterno que todos nós sonhamos aqui. Mas aqui agora, nesse exato momento, descanso no sentido humano não cai bem para você como um cristão. Você não está aqui para folgar. Você está aqui para trabalhar. Investir toda a dedicação no ponto exato daquilo que Jesus pediu para você zelar, amar e santificar. Essa é a questão. Por quê? Porque tem gente entrando na igreja para pedir o que Deus não prometeu. Eu estou lhe falando. Veja bem, eu vou dar um exemplo claro para você. Jesus, coloca a paz na minha casa. Mateus 10, 34, ele diz: não, vou pôr espada. Mas tem muita guerra aqui na minha casa, Senhor. Mas eu quero que a minha palavra prevaleça sobre a tua vida. Mesmo que haja guerras, você precisa me amar acima de todos. Todos conhecem esse texto, quem é cristão sabe o texto que eu estou me referindo aqui. Mas o cara entra aqui e pede paz. Mas Deus não quer dar paz, Ele quer dar palavra. E se for para ver cismas e guerras por causa da fé, que venha cisma, que venha guerra, mas Ele quer a palavra. Porque Deus entende o seguinte, irmãos, que vai ter guerra de qualquer jeito. É onde a gente vive agora, irmãos. Num mundo que é governado por interesses. Então para que pedir a Deus agora o que Ele não quer dar? Paz e espírito é possível. Mas o descanso humano, físico, emocional deste mundo é improvável. Passa a ser até luxo, eu não estou lhe falando. Se você entrar na questão governista, das principais políticas desenvolvidas, há um protocolo, desde 1890, de que a maçonaria usasse as guerras, as milícias, para estabelecer medo, terror e instabilidade emocional no mundo. Porque eles entendem que enquanto as pessoas estão vulneráveis, elas estão limitadas. Eles entendem que sobre o medo, o terror, eles governam as pessoas. Então nós vivemos num mundo onde os homens que existiram antes de nós já projetaram a modernidade para a guerra. Filho, aqui nunca vai reinar a paz. A paz está em Cristo e a paz que queremos está no reino da glória. Esse é o sonho da igreja. Essa é a nossa ambição. O teu descanso está na fé.
O teu descanso está no gozo de Deus. O teu descanso, meu amado irmão, está nas vestes purificadas pelo sangue do Cordeiro. Porque se você pedir isso nessa noite, Deus lhe dará. Mas se você pedir o inverso disso, é improvável. Como poderíamos dizer, negado que esse pedido seja atendido. Texto de 1 Coríntios 3, versículo 3 ao versículo 9. O descanso eterno que tanto nós gostaríamos que fosse antecipado agora, mas que está prometido para o futuro e para o fiel. A Bíblia diz que a palavra descanso eterno no terreno escatológico, ou seja, o Apocalipse de Jesus tratando das visões futuras, do tempo das recompensações, de Deus dando aos fiéis aquilo que eles merecem, enfim. A palavra descanso eterno só aparece, tá, irmão? Aonde tem tarefa cumprida. Texto de 1 Coríntios 3, versículo 3 ao versículo 9. Leia só o versículo 3 bem alto. Se você ler até o versículo 9, você vai chegar nessa conclusão. Salvação, habitação com Deus na eternidade, estar com Ele eternamente, o descanso eterno só aparece aonde tem serviço, obediência, santidade, fidelidade, comunhão com Jesus. Não é só Paulo que trata, não. Jesus também fala. Mateus 10, 42, abre a tua Bíblia. A palavra descanso eterno, só aparecendo aonde há humildade. Lê o texto, Senato. 10, 42, lê. Quem crê nisso dá glória a Deus. O descanso eterno só aparece no final, né? Porque Deus diz, é uma compensação que eu vou dar para o fiel. E a palavra do agora é o serviço. Eu não estou aqui para dormir. Eu não estou aqui para balangar o berço. Eu não estou aqui para ter uma visão, entendeu? Diríamos, ecumênica, cósmica, virando o joinho para tudo quanto é lado ao mesmo tempo. Eu tenho um foco, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo com Cristo para alcançar. E a Bíblia está tratando aí. Então não descansa, meu amado. Entra no gozo de Deus e na fé. Vai buscar aquilo que você espiritualmente não conseguiu desenvolver na tua vida. E Deus requer. Porque o descanso eterno que você tanto quer, o descanso que você tanto quer, físico, emocional, psicológico, espiritual, seja como for, é uma compensação que Deus prometeu para o futuro. Porque agora Deus está querendo o que de nós? Que nós alcancemos o valor que a fé ensina. Isso requer jejum, oração, dedicação, empenho, leitura da palavra, testemunho. Quantas coisas Deus não pede à igreja? A nós que estamos aqui. Por que para a pessoa hoje, no evangelho atual, as coisas de Deus ficou tão barato e tão fácil? Porque pela linha daquilo que está escrito, não saiu barato para nenhum de nós aqui, filhão. O céu requer um custo. O teu amor, a tua dedicação, a tua busca. Eu quero descanso eterno, então vai em busca da tarefa que você não cumpriu. Vai em busca da humildade que você não conseguiu se revestir de Cristo. Tem o teu descanso na fé e não o teu descanso na vaidade, no luxo. Teu descanso no mundo. Porque o nome que Deus vai dar a você e a mim, se nós caímos nessa, é outro, não é fiel. Texto de Mateus 5, 23, Jesus aí de novo tratando. Aonde entra o descanso eterno, está o serviço, tá? Mateus 5, 23, a igreja
Abra rápido em nome de Jesus. Pode ler, cenáculo. Amém? Amém, Jesus? Como que o ministério da compensação para Deus é um ministério forte, né, irmãos? Porque ninguém colhe da fé se não semear, né? Ninguém obtém nada de Cristo e da fé se ele não entrar mesmo na dedicação de semear a semente verdadeira. E eu acho estranho. Porque essa noite mesmo, pastor, eu tive um sonho, o Senhor me visitou, e eu entrava dentro da igreja aqui em São Paulo, e via que metade da igreja, na metade da igreja, os bancos estavam fora do lugar. E lá atrás da igreja, não eram bancos como esses que vocês estão sentados aqui, eram cadeiras de praia. E quando o pastor, eu olhava para essa cena muito triste, eu vi um homem com traje de pastor, Bíblia, na mão. Eu via que ele era pastor porque ele tinha jeito de pastor. Ele vinha e pegava uma dessas cadeiras que estavam organizadas para sentar, porque ele tinha ouvido para ouvir a palavra. Eu acordei de manhã com Jesus me dizendo: quero também chegar hoje nesse domingo e dizer para esse povo aqui que aqueles que estão vindo lá de fora estão mais dignos do que aqueles que estão aqui, como membros. Que há pessoas que nesse exato momento dariam tudo para estar sentado num banco como esse que você está sentado agora. Até homens que estão na liderança de ministérios perdidos, desorientados, precisando serem orientados. Dariam muito mais valor, se empenhariam mais, talvez, do que você, que está aqui, pisando em favos de mel e subestimando o valor disso. A cadeira de praia são aqueles que, na verdade, não estão vindo aqui para exercerem vocação, que estão querendo implementar um outro cristianismo aqui, um cristianismo revertido, de valores exatamente humanos, sentimentais, materialistas, mundanos, de ideias, cujo se resume nisso o luxo, a fantasia, que nem no mundo real as pessoas estão gozando desse estado físico, material, pelo mundo que nós estamos vendo aí. Mas estão emparelhadas aqui dentro da igreja, querendo que exatamente Deus mude o seu discurso. E diga para todo mundo aqui que o que Jesus fez na cruz basta, ninguém precisa fazer mais nada. Que Ele fez tudo e a única coisa que nós temos que fazer aqui é levantarmos os pés para cima e esperarmos que as coisas aconteçam de maneira natural. Você não vai encontrar na Bíblia esse tipo de perfil, nem de ideia. Ela não alimenta tipo de pessoa como esta. A Bíblia já dá um nome para quem exatamente quer o descanso fora da fé. Ele não tem perfil de fiel, nem pensamento fiel. Valores como esse, tarefa, humildade, serviço, bondade, compaixão, como Jesus trata em Lucas 6,35. Romanos 2,10, Paulo fala do bem, façamos o bem, porque o nosso descanso é esse, a justiça. Mateus 5,12, que Jesus coloca a perseverança. Apocalipse 3,11, que ele fala à igreja de Sardes, o zelo. Você tem o nome daquela que é viva, mas você é morta. Se arrependa para que eu não venha sobre ti, desprevenida assim, num dia que você não saiba, para que você não seja envergonhada. Se arrependa, porque a igreja, ela é feita de princípios, ela é feita desse fator fé. E se nós perguntarmos para a fé aqui nessa noite, você me dá um dia de descanso, umas férias, ela vai dizer não. Você deixa hoje eu relaxar, pensar em outras coisas, sonhar um pouco. Você deixa eu ter esse luxo. A fé vai dizer não.
você foi chamado para servir agora e trabalhar agora pelo que é eterno. Para que amanhã o Senhor não venha antecipado a isso e lhe pegue desprevenido e reprovado. Busca agora aquilo que você pode receber agora. Valorize de Deus aquilo que pode ser tirado de você a qualquer momento. Deixe que as coisas eternas sejam prioridades. E a fé me dizendo isso, o teu momento não é descansar, o teu momento é trabalhar. O teu momento é resgatar, ir em busca dos princípios da fé que você não conseguiu se apropriar, nem conseguiu se revestir, nem conseguiu viver. Ele está reprovado aí, ó. Pois a tarefa, a humildade, o serviço, a bondade, a compaixão, a justiça, o bem, as boas obras, a perseverança, o zelo, não estão sendo vistos na tua vida, nem na tua prática de vida. E diríamos o seguinte, não estão por quê? Porque o teu descanso não é na fé, amado. A tua ambição não é a salvação eterna. A pátria que você está nesse momento em busca não é a celestial. Os princípios foram mudados e por isso que o objetivo e o foco agora não é Cristo. São outras coisas que estão aqui, nesse mundo, te distanciando cada dia mais de Jesus. Não peça o que Deus não vai te dar. Quando você orar, peça o que Deus determinou. Que com base nisso a igreja suplica, ora e se humilha. E uma das coisas que o Senhor não me prometeu é um céu na terra. Mas é um mundo de aflição. Porque os homens que estão aqui só sabem guerrear. E o que a igreja tem que fazer agora? O que nós estamos vocacionados a fazer agora? Enquanto eles guerreiam por uma coroa corrupta, nós lutamos e guerreamos por uma coroa incorruptível. Enquanto eles se matam pelas coisas da terra, nós nos sacrificamos por um bem, por um objetivo que está além dessa vida, guardado por Jesus como um tesouro inacessível para aqueles que são fiéis. Senhor, eu não aguento mais a pressão, eu não aguento mais a guerra, eu não aguento mais a perseguição, eu não aguento mais o ódio, as oposições desse mundo contra a minha fé, contra a minha caminhada com o Senhor. Então Jesus vai e alimenta a esperança, Ele vai e alimenta a caminhada da igreja, dizendo para ela, falta pouco, está chegando o grande dia, está chegando a grande hora, o grande momento, o grande advento desta igreja com o seu Senhor. Mais um pouquinho, servo fiel, continua mais um pouquinho no gozo e na alegria do teu Deus, porque Ele vai ser fiel para te recompensar naquele dia, naquela hora que Ele voltar para receber a sua igreja no céu. Mais um pouquinho, fiel, permanece no descanso da fé do teu Senhor e ora e intercede por aqueles que trocaram Jesus pelo seu bem-estar, pela sua própria realização, que trocaram Jesus pelas políticas. Porque os tais não são merecedores dele, é que nem Deus tratou com essa igreja aqui. Aqueles que estão vindo de fora são mais dignos de sentar nesse banco do que alguns que estão aqui dentro aqui. Porque vocês desprezam o que a gente prega aqui. Vocês subestimam o que a gente fala aqui. E eu não sou pastor de cheque gordo. Não me vendo por ninguém. E um convite para quem é membro dessa igreja. Você quer sair? O Valdomiro está te esperando lá. Vai lá e abraça lá. O chapéu preto. Está faltando vaca no pasto e boi. Mas a grande questão aqui nossa hoje é não brincar. Esse lugar que Deus te colocou é um lugar de responsabilidade. Essa cadeirinha que você senta aqui, irmão, é uma posição que foi pago um alto preço por ela. E deveria estar realizando a minha alma aquilo que o Senhor fala.
A minha alma deveria estar regozijando no gozo, na alegria, no descanso do Senhor, pelo que a fé me ensina. Porque o que ela me pede é um sacrifício por uma causa maior, justa, fiel. E muitos agora, nesse exato momento, não querem atender a esse tipo de chamado. E passaram a pedir luxo ao invés da fé. Efésios 5,14. Então quem não tem esse descanso, quem não descansa, não repousa na fé, pelo serviço, compromisso e lealdade a Cristo. Quem não está em busca de descanso eterno, trabalhando pela tarefa, humildade, serviço, bondade, compaixão, bem, justiça, perseverança, zelo pelas coisas de Deus. Aí é que entra a questão. Para Deus o tal ele dorme, está em sono profundo, porque o descanso dele não é o descanso da fé. O descanso dele é o sono, é o estado espiritual de um incrédulo. Efésios 5,14, lê o texto bem alto. Vamos lá? Pastor, eu estou descansando agora. Não, você está dormindo. Porque se você estivesse descansando na opinião de Deus, você estaria trabalhando pelas coisas da fé. O teu descanso é sono. E sono na Bíblia é o estado do incrédulo. O que fala a Bíblia? Desperta tu que dormes. E quem dorme? Quem está na morte. Quem está na morte? É quem está no pecado. Desperta tu que dormes. Levanta-te dos mortos, sai do pecado, porque Jesus quer te iluminar. Como a igreja está percebendo aqui, Deus não compreende que as necessidades espirituais sejam absorvidas por necessidade física e humana, porque a alma vale mais do que o corpo. A alma vale mais do que qualquer sonho realizado nessa vida. A alma é um bem que dinheiro nenhum aqui repõe, dinheiro nenhum aqui paga. Por isso a palavra de Deus trata, e como bem Paulo falou, né? Uma pessoa que se distancia de Cristo, uma pessoa que se distancia da fé, que ela passa a ter comportamentos indiferentes com Deus, Deus não compreende. Não chama de fraqueza espiritual. É um nome educado que os pastores deram. Tá? A Bíblia chama de incredulidade, porque já é o estado espiritual de quem dorme. É o incrédulo. Então Paulo está dizendo, é quem está no pecado. Quem dorme está no pecado. Quem está distante é quem está no pecado. Quem quer dormir é quem está no pecado. Quem quer se alienar, veja bem, ele pega, para esquecer os problemas da vida dele, vai lá no rádio, põe o CD, para tocar bem alto. O dia todo tocando CD. Daí ele fala, é no espírito, pastor, no espírito porcaria nenhuma. Porque o que é para fazer, você não quer fazer, você quer meditar, é outra coisa. Porque eu já sou a favor de que o crente deixe para cantar na hora certa. E na hora que ele pode pensar, raciocinar, não deixar que essa atenção seja distanciada por nenhum fator surreal, mas por aquilo que é real. A linha da fé é essa, vamos pensar no que tem que pensar, vamos buscar o que precisa ser buscado agora. Temos que resolver o problema. E a fé é isso, te pede para resolver, Deus te deu competência, Jesus pagou esse preço na cruz, vai resolver o teu problema. Mas ele não quer pensar na possibilidade do mundo acabar, ele não quer pensar na possibilidade, entendeu? De alguém entrar na casa dele, ele quer ligar o som New Age e meditar, sonhar. Ele não quer ser constrangido, entristecido por nada, ele quer sonhar. Para você pode ser uma coisa boa, para mim, para a palavra de Deus, isso aqui é o começo de alguém que está se drogando, está se viciando. Nem na psicologia isso é bom, na fé muito mais ainda. Deus está querendo falar tanta coisa para você e você está querendo dormir. Romanos 13:11.
Romanos 13:11. Tipo de descanso que nós não podemos ter. Vai, cenáculo, bem alto. Quem concorda com isso? Diz amém aí, meu filho. É, mas o cara está de olho aberto para mim aqui, pastor. Você está falando que ele está dormindo? Veja bem, filho. Ele está dormindo de olho aberto. Você nunca viu o sonâmbulo? Ele é um, ó. Porque Deus está dizendo para ele que ele vai para o inferno. Nessa condição, ele vai para o inferno espiritual. Ele vai para o inferno, porque esse tipo aí não entra no céu. A Bíblia fala que não entra. Vamos ser real. Mas ele está assim, desligado, desatento, sem prontidão, sem medo, sem temor. Porque a consciência dele, aquela televisão que ele assiste, está dizendo assim para ele, estabelece um psíquico positivo, pensa em positivo, pensa, seja otimista. Você é muito pessimista, você fica esperando sempre a desgraça, declara. Tanto que esse negócio de declarar bênção virou até novela. Virou ou não virou? Declara a tua bênção. Deus é contigo. Olha o idiota falando. Porque para ele poder sair daquilo, Deus requer dele qualidade. Requer dele obediência, mas ele acha que vai acontecer o sobrenatural sem ele mudar, sem ele fazer nada por aquilo. É o tipo do cara que dorme. Porque ele não está ligado com aquilo que Deus quer que ele se dedique. Ele se distanciou, está em estado de meditação, está em estado de insensibilidade. Deus fala, ele não escuta. Deus revela, ele não se trata. É como se Deus nesse momento não existisse para ele. Ele só existe para o fator dele existir. Ele só está atento para aquilo que ele quer agora, que ele precisa agora. E quem pregar isso, ele vai na mesma hora. Mas se o Senhor disser para ele que precisa da sua prontidão por coisas espirituais, que o Senhor precisa que ele entre no descanso da fé, para entender, compreender, se adaptar, se santificar pelo que ela pede, ele não consegue reagir. É uma coisa automática. Então desperta, tu que dormes. Está querendo uma cadeira de praia na igreja, irmão? O que eu estou precisando é de descanso, pastor. Estou precisando de umas férias. As tuas férias vai ser quando o teu barco afundar. A hora que a casa cair sobre a tua cabeça. É isso que o diabo anda falando para você, que o teu problema é que você não tem dinheiro e que não tem tempo para descansar. É isso que Satanás realmente está querendo colocar na cabeça do povo. Bastante paisagens naturais, para encantar os olhos, e dizer exatamente que nós seríamos mais felizes lá onde o passarinho canta, onde o sol vem sem ser interferido, não há prédios para interferir, aonde a água é limpa, o ar é mais purificado. Se eu tivesse um lugar como esse, onde ninguém enchesse meu saco, onde ninguém me atormentasse, onde ninguém me falasse no meu ouvido o dia inteiro, patrão, isso, aquilo, ai que lindo. Então vamos dar um cutucão no cara, vamos falar para ele, filho, essa terra nunca vai chegar. Você está sonhando demais, lindão. Sabe o que vai chegar na porta da tua casa? Bomba, sem terra, vírus e conta para pagar. Até a volta de Jesus, tua mulher vai falar no teu ouvido, teu marido vai reclamar, e a solução não é matar. Até o final da tua vida, teus filhos vão querer gorjeta. E vão pedir salário. E você não vai poder dar cartão vermelho para eles, porque eles vão ficar em cima de você até o final. Você vai querer um domingo sem nada disso. E o domingo que você reclamar, no outro vai ser pior. Esse descanso não vem.
Mas sabe, tem gente que sonha com isso. Vem aqueles que vão, roubam para ter isso. Quando voltam de viagem, vão presos, que nem a Sônia Hernandes. E o Estevão. Aras com cavalo. Casa em Miami. À custa das ofertas do dízimo do povo. Mas o filho está na UTI. Desenganado dos médicos e a unção do apóstolo que ele tem não cura o filho dele. Fez a Bíblia apostólica. Mas a bússola que ele deu para os outros, ele não está conseguindo para ele. Para que tanta ambição, tanta glória, tanto requerimento aqui, se nós podemos ser mais felizes com um pouco que a fé nos dá, com aquilo que Deus promove na nossa vida. A Bíblia fala que em Atos o povo não queria sair de dentro da igreja. Hoje o povo manda o culto acabar logo. O povo só queria dormir na igreja, porque lá se via as coisas que Jesus faz. Hoje o povo manda acabar logo. Por quê? Entrou o sono, não o descanso que Deus quer dar, o sono que a Bíblia repreende. Olha o que Jesus fala em Mateus 25:10, acerca das virgens insensatas e prudentes. Esse tipo de descanso, sono, presente na figura e na experiência da igreja, onde o Senhor fala daquelas que foram prudentes e pegaram a sua lamparina, guardaram o seu azeite caso o noivo viesse à meia-noite. Quem conhece essa parábola diz amém. Mas você me responde, porque as sensatas também dormiram? Alguém algum dia entendeu porque todas as 10 dormiram? Inclusive as prudentes. Você pode me explicar? Você pode me explicar? Deus está falando. Porque o descanso delas é na fé. E o descanso das outras no mundo. Elas dormiram no Senhor. Não dormiram com as coisas do mundo. Eu sempre li essa palavra e dizia, mas Senhor, tem alguma coisa aqui que quer falar. Quer falar, porque como pode ser considerado prudente aquilo que também se dormiu? Ou seja, dormiu como as outras, tem alguma coisa errada, mas dormiram com azeite. Porque o descanso delas estava em Cristo, na fé. O descanso delas está naquilo que Deus manda, naquilo que vivemos como experiência de fé. Quantas imprudentes que não se preocuparam com a unção do Espírito, com a consagração da fé, com a santidade, e foram e dormiram absoluto. Elas viveram esse estado aqui, do descanso que Deus não quer dar para ninguém aqui, do serviço, da obra, da tua obediência. É possível nós conseguirmos descansar na fé? Com certeza, meu amado. Com certeza, porque Jesus, ele foi a principal testemunha disso tudo. Sentiu fome, sono, cansaço, medo, ansiedade. Como um homem natural, que não era. Ele teve todas as dores físicas como nós temos no nosso corpo. E ele nos provou uma coisa: tem como você viver fé e superar todas as necessidades e perspectivas humanas possíveis. Quando você quer, quando você ama, quando você tem um alvo, o alvo que é Cristo. Todas as coisas são superáveis, nada aqui está reservado para destruir, matar a igreja de Jesus. Pelo contrário, todas as coisas ruins que esse mundo nos projeta diariamente para nós, é para que sejam transformadas em bênção, em testemunho, em vitória. Mas quando o nosso descanso está na fé, quando estamos ligados com as coisas de Cristo, com as coisas do céu, Deus nos dá agilidade, Deus nos dá competência. Mas a palavra de Deus não tem ninguém que busque esse estado de desligamento absoluto com Deus. Porque que nem outro dia eu ouvi um pastor falar: eu não vou ser mais pastor, eu vou ser teólogo. Mas por que, meu amado, você vai ser teólogo e não pastor? Porque eu estou cansado dos problemas da igreja, eu não aguento mais ser, entendeu, humilhado. Eu pensei assim comigo assim: vai para o inferno.
Quem está pedindo um descanso para Jesus que Jesus não vai dar para ele? A não ser que mate ele e leve ele agora. Eu costumo falar aqui na igreja o seguinte, que Jesus só leva coisa boa, coisa ruim fica. Sabe, eu não aguento mais esse mundo. O que você vai fazer? Vai se atirar da ponte? Vai dar um tiro na cabeça? O caminho não é este, irmãos. Não é esse lado que Deus quer que a gente vá. Porque este lado, quem entra, irmão, recebe penalidades. É excluído, é tratado como incrédulo. Mas aquele que enfrenta as realidades, que cria estratégias baseadas na orientação de Cristo e da fé, ele pode sofrer, ele pode entristecer, como aquele que está no mundo pelas coisas ruins. Mas suas compensações já estão declaradas pelos autos da lei de Deus, de que ele não vai ser desamparado, abandonado e excluído. Deus o receberá no descanso eterno, porque ele é para Deus tido como fiel. Ele vai ter o sono que ele sempre quis ter, o sono de uma criança, lá na glória. Porque aqui, agora, é vigília para ele. Marcos 13, versículo 34 ao versículo 36. Vamos lá, cenáculo. É como se um homem partindo para longe deixasse a sua casa e desse autoridade para os seus servos, cada um para a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. Lê o texto. Se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Sabia que o sistema de vigilância judaico era 3 vezes por noite, o romano 4 vezes por noite? É isso que Jesus está querendo dizer aí. Aqui nesse mundo, por coisas materiais, todo mundo vigia, guarda. Mas se eu vos disser que virei, e um dia que vocês não sabem, o que vocês fazem? Vocês dormem? Pelas coisas materiais vocês lutam. Por aquelas que são espirituais vocês dormem. Portanto, vigiai, para que quando eu venha não vos pegue dormindo, sem valores, vazios, reprovados, porque ao invés de trabalharem antes da vinda dele, deitaram na rede para descansar. Quer descanso, irmão? Quer dormir? Olha o que Deus está dizendo, que ele pensa de você aí, ó. Quer ir para a praia? Quer tomar suquinho de água de coco? Quer olhar o horizonte? O médico pediu, te receitou. Você tem 5 pontos de safena. Você precisa arranjar um lugar que não tenha guerra, que ninguém te faça ficar nervoso. Que lugar? Nem na UTI. Se tem 5 pontos de safena, você vai morrer. Daí ele pensa, então eu vou comprar uma fazendinha, uma chácara, vou capinar, vou cuidar de boizinho, vou tirar a manteiga do leite, vou viver como um caipira. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E de quem é a tua alma e para onde ela vai? Você baseia a tua vida em celeiro farto, em descanso terreno. Mas nós fomos chamados por Cristo para trabalharmos fé, porque o nosso descanso verdadeiro está na glória. Nosso descanso começa quando Jesus voltar. Aleluia! Marecaluria postéria merevesta. O carro ele põe seguro, o carro ele põe um dispositivo 007, que se o cara ligar e não for o dono, sem a digital dele explode.
que o carro dele, ele fala assim para quem conhece ele: eu trabalhei, eu suei a camisa para ter o meu poisé, e agora o cara entra, pega, leva comigo pagado. De jeito nenhum. Põe alarme, entendeu? Para xixi de cachorro, alarme para sogra, alarme para não sei o quê, porque o carro dele tem que ser protegido. É o que Jesus está falando. A tua vigilância para as coisas materiais é impecável, amado. Tem mulher aqui que dá para comer no chão, tanto que ela limpa, e limpa, e limpa, e limpa. Está precisando, viu, irmã Rita? E limpa, e lustra. Rapaz, se você cuidasse da tua alma como você cuida das coisas materiais, você já estava salvo, hein? Patrão, ele é Deus. Se ele chegar meia hora atrasado, ele morre do coração. O cartão dele de batida tem que ser impecável, para quando chegar no final do mês, o patrão dele falar para ele: melhor funcionário dessa empresa. É como se Deus estivesse dizendo para ele: filho meu. Eu ouvi o patrão elogiar ele. Mas para as coisas espirituais, daí ele entra aqui na igreja e quer cadeira de praia. O cara trabalha 12 horas para o patrão e reclama que o culto acaba tarde, que a igreja exige demais ele. É o tipo do sonolento. Para as coisas de Deus ele... Mas falou que vai mexer no carro dele na hora. Que o patrão vai lá mandar ele embora na hora. O bicho vira a fera, vira um gato. Vocês vigiam aqui no mundo para tanta coisa, mas pela vossa alma vocês não têm vigiado. Faz vigília para tanta coisa, mas para a alma não. Lucas, capítulo 12, versículo 35 ao versículo 48. Lê só o primeiro versículo, nós estamos com o tempo rápido aqui, tá, irmão? Lê o primeiro. Lucas 12, versículo 35 ao versículo 48, só para a igreja identificar qual é. Vai, cenáculo. Amém? Vai, cenáculo. Fala com fé, meu irmão. Amém. Sabe por que o pastor pede para você abrir a Bíblia e ler? Que você não faz isso em casa. Entendeu? Mas veja bem, o texto que Jesus está pregando aí. Olha aí, olha agora. Olha o texto que Jesus está pregando aí. Aonde está o sono na Bíblia? Sobre quem peca. Olha o que Jesus fala no versículo 45. Ele pede para a igreja vigiar. Ele pede para que todos nós vigiemos. Ou seja, vamos trabalhar a fé. Nosso descanso não é aqui, é no céu. Vai lá no versículo 45. Mas se aquele servo disser em seu coração: meu Senhor não vem, e começar a espancar os criados, as criadas, comer, beber, embriagar-se, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera, numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis, ou seja, no fogo do inferno. Amém? Amém. Pode acontecer comigo e com você. Isso ardia como chama, agora chama não arde mais. Jesus não voltou. Eu escuto isso há quantos anos? Até outro dia eu comentei isso com minha irmã aqui. Porque você precisa compreender e entender que precisa cumprir-se tudo o que ele falou para ele voltar. Não subestima o relógio do céu, amigo. Mas diremos o seguinte: quem é este povo que diz o Senhor tarda? Pessoas que congregaram, lembraram e chegaram numa conclusão: a fé não compensa. Porque você se dedica por algo que muitas das coisas você não vai viver agora, aqui. Então o que ele pensa na matemática? O mundo compensa mais. Então virá o Senhor deste homem que abandonou. Vai pegar ele e vai dar a ele a parte dos infiéis. Como querem dizer? Considerá-lo como alguém que nunca conheceu Jesus. Pelo simples fato de que a prioridade ele não respeitou até o fim do seu dia. Por algum acaso, circunstância, momento de infelicidade que ele viveu, de pressão que ele viveu, ele cedeu. Pergunta para Jesus aqui por essa parábola: o senhor entende quem dorme?
O senhor entende quem apaga para a fé? Quem morre para a fé? Não. Não é tratado como defeito, mas como um pecado de condenação. Atenda. Deus não te deu um lugar de descanso aqui. Deus não te deu um lugar privilegiado da qual você não possa ou não precise trabalhar. Pelo contrário, Deus te deu e me deu um lugar onde nós estamos vocacionados a algo que Ele quer agora, já. E se nós queremos descansar, a Bíblia diz, na fé. Se nós queremos descansar, a Bíblia diz, no gozo, na alegria do teu Senhor é o teu descanso. E se nós queremos o eterno antecipado, o céu me diz, é no final da tua trajetória. Não é agora. Agora a Bíblia manda você correr. Agora a palavra de Deus manda você investir. Agora a palavra de Deus manda você se sacrificar pelas coisas que Deus manda você amar acima de todas as coisas. Vai, filho. Abre os teus olhos, a tua vida, o teu coração, o teu amor e se entrega a isso. Que Deus vai te compensar. Mas se você quer seguir o exemplo deles, que esqueceram a alma, os valores da fé, a herança eterna, para ficar com as coisas do mundo, ao destino que Deus está dando para eles aí. O fogo, quando ele vier, o fogo do inferno. Por isso você que está aqui sentado nesse banco, você tem que entender que Deus não está perguntando se você gosta ou não da lei do casamento que Ele deu, que não aceita divórcio e segundo casamento. Ele não está te perguntando se você gosta. Ele está mandando você exercer essa função de responsabilidade, como todas as outras que influenciam conduta moral, conduta espiritual do tipo, só Jesus salva, não tem Maria, não tem Paulo, não tem Padre Cícero, não tem outro nome, é Ele. Ele não está perguntando se você gosta, Ele está mandando. Por isso que o mundo odeia a Bíblia, você entendeu? Porque ela não discute, ela manda, ela ordena. Por isso que o pastor tem esse ar autoritário, que eu não sou. Mas essa autoridade que exerce em mim aqui agora não é minha, é de Cristo, irmão. Por isso, desperta do que dorme, levanta-te dos mortos, porque Jesus é luz para aquele que quer ser iluminado. É o último texto que eu vou dar, Mateus 24, 37 e 40. Mateus 24, 37 e 40. E a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Diga, a vinda de Jesus vai ser como nos dias de Noé. Faz a comparação aí, meu filho. Você que tem cabeça para novela, vai. Cabeça boa para novela. Ei, cabecinha boa, ele fica assim para novela. Eu já sei o final. Essa aqui vai ficar com aquele ali vai ficar com aquela, esse aqui vai morrer. Cabecinha boa para novela, hein, Dona Maria? Mas para a palavra de Deus tudo é indecifrável. É um enigma. É que Bíblia e Hollywood não dá certo. Mas olha o que Jesus está falando. Qual é a palavra? O futuro que Deus impõe em Cristo. A igreja sendo alvo dessas revelações. Jesus dizendo o seguinte: eu virei do céu, sem dia marcado, para buscar os salvos. E este dia se compara aos de Noé. Enquanto Noé trabalhava pela sua salvação, ele e mais 7 da sua casa, apregoando também aos outros esse dia, os que estavam do lado de fora, não querendo trabalhar ou entrar no descanso dele, comiam, bebiam, se davam ao casamento. Até o dia em que veio o dilúvio foi uma coisa boa? Não. O que foi o dilúvio naquela era? Morte. Do que Jesus está querendo dizer aí? Que a vinda dele vai ser tão igual quanto o dilúvio. Desespero, irmãos. No coração daqueles que ouviram essa pregação e não deram a Jesus o que ele pediu antes. Ficaram olhando para Noé, trabalhando e dizendo assim: ó, veio burro. Entendeu? Porque ele está criando uma coisa que ele não vai usar. Uma arca no deserto, para bicho burro. Inteligentes somos nós.
estamos casando, bebendo, comendo, porque eu escutei o Silas Malafaia pregar, que nós temos que gozar das coisas da terra, que nem ele, andando de avião, de Mercedes, com não sei quantos milhões na conta. Vai na conversinha fora desse, você vai queimar no inferno que nem ele. Como que eu posso comparar o que esse homem prega, comparar o tipo dele com esse tipo que Jesus emprega como modelo de igreja? Está lendo a Bíblia. Não é quem trabalha pela salvação, não é quem prioriza o que Deus pede, não é. É o exemplo do que a igreja tem que ser. E o mundo? Aquilo que nós não podemos ser. Usar cristianismo para metas terrenas. Amuleto de sorte, eu costumo falar isso para os irmãos. Então Jesus diz, vai ser como nos dias de Noé, porque quando o céu rasgar, e Jesus aparecer para arrebatar os seus, os primeiros a gritarem aqui são aqueles que foram avisados. São os primeiros que vão bater na porta da arca. Noé! Abra a porta, Noé! Eu quero entrar agora! Agora eu acredito em você, velho louco! E Noé de lá de dentro, eu não posso. E a girafa, o macaco, né? O jegue, tá todo mundo lá, mas não tá ele. O jegue entrou, a mula entrou, o macaco entrou, mas ele ficou de fora. Os bichos, né, entraram, mas o ser humano inteligente ficou de fora. A ciência humana, aí ó, olha a inteligência dele, ó. Olha, iluminado, Illuminati. É diploma por tudo quanto é canto da parede dele. Ele é formado em ciência agrônoma, em ciência da sexualidade, em ciência disso e daquilo outro, mas não sabe distinguir quando vai chover. Não disse o Senhor para os hipócritas? Vocês sabem distinguir quando vai chover, mas não sabem dizer quando eu vou vir? Senhor, eu preciso descansar. Mas você tem que trabalhar, o dilúvio vai chegar. Não, Senhor, cansei de prego, martelo, não aguento mais. E pior de tudo, eu prego com a minha mulher falando todo dia. Os problemas da família, olha só. Entendeu? Eu saio do trabalho vindo direto para cá. Não aguento mais. É uma vida corrida. Eu preciso descansar. Eu preciso folgar. Pastor, pede para Deus fazer eu folgar. Descansar, pastor. Pastor, eu quero viajar. O senhor ora por mim? É um direito de todo mundo, filho, mas eu não vou orar. Se eu orar, eu vou orar por isso. Olha, filho, que Deus te abençoe, mas que eu vou orar é por isso. Porque eu não vejo razão nenhuma para você querer agora fazer um projeto de uma viagem de um mês. Das Bahamas até as Filipinas. Ver os peixinhos no lago, nadarem de tão cristalino. Entendeu? E pisar em cima daqueles negócios do mar lá. Como é que chama? Aquelas coisas pretas, espetuda. Ouriço. Eu não vejo esse sonho para você. O sonho que eu vejo para você agora é buscar o que você não tem. É buscar os valores que Deus vai requerer de você se Ele vier hoje. Ele pode chegar hoje. Hoje mesmo Ele pode voltar. E te pegar assim, ó. Pensando em mulher, cerveja, jogo de futebol. Quem vai ganhar o Brasileirão? Pensando aí no salário que não aumentou. Pensando em um monte de coisas. Naquela que não engravidou, que quer engravidar. As pessoas desrealizadas são aquelas que são mais alvos disso que Deus está te alertando hoje aqui. Elas querem se entupir e se encher de coisas que Deus na verdade não quer dar a elas agora. Mas se eu for ao céu,
trono do Altíssimo, dobrar o meu joelho no chão e dizer: Senhor, passa de mim esse cálice, o céu vai se silenciar como se silenciou para o Filho do Altíssimo. Posso testar 3 vezes o mesmo pedido e o céu não vai me responder, como o Filho de Deus também não ouviu. O silêncio de Deus vai querer dizer para aqueles que estão aqui: você vai precisar beber desse cálice. Vai ter que cumprir a justiça de Deus. Passar pelo sofrimento por causa da fé. A dor por servir a Cristo. Para que você seja recompensado. O filho não foi poupado e essa igreja vai ser? O filho não foi. Nem os anjos que pecaram, como disse Pedro. E nós vamos ter um lugar privilegiado diante disso tudo? Meus amados irmãos, é hora de acordar. Muitos aqui têm família que não são salvas. Você dorme num leito do qual a pessoa que divide o teu quarto não se salvou. Você não sente desespero por causa disso? Você divide uma casa com outras pessoas que estão em condição errada para Deus e vão ser condenadas a qualquer momento. Até podem ser pegas antes do dia. Você não se desespera, isso mostra que você está dormindo. Não atenta para a realidade de Deus, sempre para a realidade humana, para a realidade do luxo, da ficção. Você está diante de um embate, de 2 identidades dentro de você. Você tem 2 deuses dentro de você, você não sabe qual você ama, qual você serve. Você tem 2 tipos de gênero. Uma hora você é uma coisa, outra hora você é outra. Você não sabe de quem você é. Você não sabe quem é teu marido. Igreja. De que esposo você é? Igreja. Você tem problemas para resolver com Deus. Prioridades para você consertar agora. Que podem te levar à condenação eterna. A um lugar de sofrimento da qual você nunca vai sair. Aonde o verme não morre, o fogo não se apaga. Disse o nosso Senhor. Isso é o inferno para aqueles que são infiéis. E mesmo com essa crise de identidade, crise de serviço, de Senhor, de Deus, não sabendo de quem é, para onde vai, você entra aqui pedindo para Deus um descanso físico, emocional, pedindo o céu na terra, o descanso eterno antecipado. Está pedindo as contas, irmão? Deus te deu um chão para chorar e você está pedindo uma cadeira de praia? Deus te deu uma posição e você não sabe de quem você é? Se o mundo me perguntasse hoje, qual o meu sonho? Eu saberia responder àqueles que me indagam. E posso dizer com você que não com o prazer que eu gostaria, porque eu ainda me sinto confrontado pelo pecado. Mas a minha razão, a minha consciência diria a mim, o que eu tenho que pedir, esperar e aguardar agora. Jesus no céu. Esse é meu alvo. Pode não me agradar 100%, mas eu sei que eu preciso disso agora. Não é de celeiros fardos, mas de uma veste limpa, da dignidade, para quando Jesus vier, eu esteja digno para escapar das coisas que vão acontecer nesse mundo. Por isso ele disse: vigiai e orai, para que vossos corações não sobrecarreguem da glutonaria, da embriaguez, dos cuidados da vida. E nesse dia eu os pegue dormindo, desprevenidos. Pode não dar tempo para você amanhã. E esse culto Deus preparou para você hoje. Para você, filho, que anda cheio de descontentamento e tristeza dentro do coração, fazendo orações indevidas, pedindo coisas que Deus não quer dar agora, nem dará nunca, esperando de Jesus o que da cruz não vai vir. E eu tratei uma delas aqui: o luxo. Para você que está sentado nesse banco agora, que está com a vida tão porca, tão imunda, tão suja, que não consegue esconder mais a tua porquice,
Que nem outro dia aconteceu com o pastor aqui na igreja, no Facebook. Eu vou lá, olhando quem curte a igreja. Até então, normal. De repente eu me deparo com um cara sem camisa. Daí eu bato em cima do perfil dele, ele com um monte de mulher debaixo de cachoeira, uma surubaiada danada. Eu falei assim, esse cara não tem perfil de quem ouve a palavra aqui não, de quem curte. Esse cara está num outro universo. Deletei. E vou deletar qualquer um que vier debaixo disso. O cara pode vir com uma santa no lombo, eu vou evangelizar ele. E eu sei que ele não vai curtir, que ele vai se converter. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que nós temos uma tarefa aqui nessa igreja. Pregamos uma mensagem aqui, irmãos, que tem um público-alvo. Que tem um público específico. Gente que quer exatamente receber, alcançar o excelente. O maior com Deus. O eterno. Na igreja na tua fé não tem espaço, irmão, para gente que veio perder tempo ou brincar. Essa igreja não tem fluxo. Não tem entra e sai, irmãos. Porque quem entra aqui nessa igreja, meu amado irmão, entra para se decidir. Entra para resolver o que quer. E o que eu estou pedindo em nome de Jesus, a igreja cenáculo da fé principalmente, que você valorize o lugar que Deus te deu. Que você ame o que Jesus lhe deu. Que você zele pelo que Ele te deu. Porque senão Ele vai tirar de você. Porque tem gente lá fora agora que pegaria os primeiros assentos para ouvir o que eu estou pregando aqui. Mas você quer a cadeira da praia, lindão. E o que está reservado para você é o fogo do inferno, não é o descanso eterno. Porque você está encoberto, incorporado da insensatez, do materialismo, do mundanismo, do pecado. Ou então prove ao contrário para Deus. Que o teu descanso está na fé. E que você tem trabalhado e semeado na tua vida espiritual. Para que Deus te compense no último dia. Prova hoje aqui. Que você está limpo diante do que Deus está falando aqui. Que você tem anunciado a volta de Jesus para aqueles que estão no mundo. Que você tem pregado a santidade e a preparação para a volta de Cristo, como a tua igreja prega. Prova então, vamos lá. Que você está incorporado do que nós estamos falando hoje aqui. Do que é digno, verdadeiro para Deus, que a fé valoriza, que a fé manda exercer. Se você não puder, eu acho melhor você vir aqui hoje, aqui na frente. Ó. Esfregar o teu nariz aqui nesse altar. E dizer para Jesus, Senhor, me perdoa. Porque eu estou tirando o lugar de pessoas que iam se salvar. Estou tomando o lugar de pessoas que amariam mais a mensagem verdadeira do que eu mesmo. Senhor, me perdoa pelo tempo perdido, pela ignorância, pela desproporção, pela contradição, por ir em busca de coisas que nesse exato momento o teu espírito não quer, por amar coisas que Jesus se sente substituído. Senhor, me perdoa, porque eu sou uma mentira, porque eu sou uma capa. E tudo o que foi pregado aqui nessa noite, que foi falado nesse altar, é o que eu venho insistentemente pedindo para Deus. Uma vida melhor, não a espiritual, mas uma vida melhor aqui. Isso fez me tornar, para Deus, um incrédulo. Porque se Jesus estivesse no teu lugar hoje, Ele ia pedir uma veste limpa, um coração puro, e os teus pés calçados com o Evangelho. Pode ter certeza disso. Ele pediria aquilo que ia realizar o Espírito, não a carne, a vaidade, a tua aparência. Você me pergunta, filho, se eu vou orar por gente que quer se casar aqui? Se eu vou orar hoje aqui para que pessoas que não conseguiram alcançar os seus sonhos materiais alcancem no ano de 2014? Você acha que eu vou orar para esse tipo de coisa? Vocês estão querendo que eu também seja queimado pelo fogo de Deus?
Vamos ouvir o que o Espírito Santo pede. Lá no que Apocalipse 22 diz: pois o Espírito e a noiva diz: vem, Jesus. Vem, Senhor. A nossa esperança, a nossa coroa, a nossa glória, Cristo no céu e a igreja arrebatada. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.